Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. Aqui não é um espaço para passar pelos momentos correndo. Aqui, as palavras não são levadas apenas ao pé da letra. Aqui, a gente desacelera. A gente escuta com atenção. E tenta entender a pessoa por trás da fama. Porque o que Jungkook compartilhou em sua live mais recente não foi feito para impressionar. Não foi pensado para viralizar. Não foi moldado para virar manchete. Foi algo muito mais silencioso e muito mais poderoso. Desde o momento em que a live começou, havia uma calma diferente no ar. Jungkook parecia relaxado, mas também reflexivo. O sorriso era suave, o tom acolhedor. Não havia pressa para entreter, nem necessidade de performar. Parecia mais uma conversa do que uma transmissão ao vivo. E conforme os minutos passavam, ficava claro que aquela noite era diferente. Sem nenhuma transição dramática, Jungkook levou o assunto com delicadeza para algo profundamente pessoal. O senso de direção que ele tem para a própria vida daqui para frente. Ele não falou como quem faz uma declaração solene. Não apresentou como uma promessa. Falou como alguém que passou muito tempo refletindo e finalmente sentiu que estava pronto para compartilhar. Ele falou sobre ter começado sua jornada muito cedo, numa idade em que a maioria das pessoas ainda está descobrindo quem é. Sobre crescer diante das câmeras, sobre aprender responsabilidade antes mesmo de aprender a descansar. Sua vida sempre foi acelerada, muitas vezes mais rápida do que seus próprios pensamentos conseguiam acompanhar. E por muito tempo, quase não houve espaço para parar e se fazer as perguntas mais importantes. O que eu realmente quero? O que felicidade significa para mim hoje? Quem eu sou? Essas não eram perguntas que ele tinha o luxo de fazer antes. Mas agora, ele finalmente está se permitindo sentar com elas. Jungkook admitiu que, por muitos anos, viveu de acordo com expectativas. Não porque alguém o obrigou, mas porque ele queria dar o seu melhor. Cumpriu agendas, atendeu padrões, carregou responsabilidades com disciplina silenciosa e fez tudo isso muito bem. Mas com o tempo, percebeu algo importante. Viver bem não é o mesmo que viver com intenção. Ele não falou com arrependimento. Falou com gratidão. Gratidão pela jornada. Gratidão pelas pessoas que caminharam ao lado dele. E dentro dessa gratidão, surgiu uma nova clareza. O desejo de escolher seu próprio caminho com consciência e honestidade. Ele falou sobre significado. Não sobre sucesso. Não sobre recordes. Não sobre números. Significado na música. Significado no esforço. Significado nos dias comuns que ninguém vê. Ele quer que seu trabalho reflita não apenas habilidade, mas sinceridade. Não apenas perfeição, mas verdade. Em certo momento, Jungkook parou de falar. Olhou para a tela como se estivesse pesando cada pensamento. O silêncio se estendeu. E nesse silêncio, a ARMY escutou mais atentamente do que nunca. Porque aquela pausa não era dúvida. Era reflexão. Então ele compartilhou algo profundamente humano. Ele não tem todas as respostas. O futuro não é um quadro totalmente definido. Não é um plano claro. Não é uma promessa escrita com certeza. É apenas uma direção, às vezes embaçada, às vezes tremida, mas ainda assim, seguindo em frente. E de alguma forma, essa honestidade foi reconfortante. Porque, num mundo que exige respostas o tempo todo, existe conforto em ver alguém se permitir estar em processo. Crescer não exige certeza, exige sinceridade. Exige coragem para admitir que você ainda está aprendendo, se ajustando, se escutando. Jungkook explicou que seus objetivos daqui para frente não giram apenas em torno de conquistas. Não são troféus. Não são recordes. Não são números piscando em telas. São sobre equilíbrio. O tipo de equilíbrio que permite respirar, mesmo sob luzes intensas. Ele falou sobre longevidade. Não como estratégia, mas como esperança. A esperança de que, daqui a muitos anos, ele ainda reconheça a pessoa que vê no espelho. Ele quer proteger a parte de si que ainda ama criar. A parte que encontra significado em noites longas com melodias, em letras inacabadas, em momentos em que a arte deixa de ser obrigação e vira refúgio. Ele quer continuar crescendo. Não apenas externamente, onde o sucesso é medido e exibido, mas internamente, onde o crescimento é invisível, silencioso e muitas vezes incompreendido. A ARMY não ficou em silêncio por choque. Ficou em silêncio porque entendeu, porque reconheceu aquele momento tão familiar.
Quando alguém que você viu crescer deixa de correr atrás do próximo marco e começa a parar para entender por que está caminhando. Essa live não foi barulhenta. Não tentou impressionar. Não buscou reações. Não houve pausas dramáticas pensadas para manchetes, nem frases cuidadosamente moldadas para viralizar. E ainda assim, ela permaneceu. Ficou ecoando muito depois da tela escurecer. Porque não foi sobre anúncios, nem sobre agendas futuras ou grandes promessas. Foi sobre alinhamento. Entre quem ele foi e quem escolhe se tornar. Entre paixão e preservação. Entre ambição e paz. Talvez seja por isso que essa live vá permanecer na memória da ARMY por muito tempo. Não pelo que foi dito em voz alta, mas pelo que foi compartilhado com honestidade. Porque a honestidade, quando vem sem defesa, tem um jeito único de tocar profundamente as pessoas. Obrigada por ficar até o final. Se essa história tocou você, se alguma parte dela ficou ecoando nos seus pensamentos, ou se te lembrou que crescer não precisa ser uma corrida, que se tornar quem você é uma jornada, não uma disputa. Então, te convidamos a curtir, comentar e se inscrever no canal. Seu apoio não é apenas um número, é um sinal de que histórias assim importam, de que ainda há espaço para reflexão em um mundo que anda rápido demais para sentir. Porque aqui, no K-Pop Coreia, a gente não corre atrás do barulho, não apressa momentos, não transforma significado em manchete. Aqui a gente desacelera, escuta com atenção e honra os espaços silenciosos onde o verdadeiro entendimento começa. E se essa história te encontrou no momento certo, se te lembrou de ter paciência consigo mesmo, de confiar no seu próprio ritmo e de proteger as partes de você que ainda estão crescendo, e talvez seja exatamente por isso que esse momento tenha sido tão marcante. Não houve grandes anúncios, nem frases feitas para repercutir fora daquele espaço. O que existiu foi algo raro. Presença. Jungkook estava ali por inteiro, sem armaduras, sem pressa, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Apenas alguém que, depois de anos vivendo em movimento constante, decidiu parar por alguns instantes e escutar a própria voz interior. Em um mundo que cobra respostas rápidas, decisões definitivas e certezas absolutas, ver alguém admitir que ainda está descobrindo o caminho é quase um ato de coragem. Jungkook não apresentou o futuro como um destino fixo, mas como um processo vivo, que muda, amadurece e se transforma junto com quem caminha. E isso, por si só, já diz muito. O que ficou dessa live não foi um plano detalhado, nem uma lista de metas. Foi uma sensação. A sensação de que crescer também pode ser suave, de que amadurecer não precisa ser sinônimo de endurecer. De que é possível continuar sonhando sem se perder de si mesmo no caminho. Jungkook mostrou que, às vezes, o maior avanço não é dar um passo à frente, mas alinhar o coração com a direção escolhida. Para muitos que assistiam, aquele não era apenas Jungkook falando sobre a própria vida. Era um espelho, um lembrete silencioso de que todos nós, em algum momento, precisamos parar e perguntar se estamos vivendo no piloto automático ou com intenção. Se estamos correndo atrás do que esperam de nós ou construindo algo que realmente faz sentido. Talvez a força dessa live esteja justamente no que não foi dito, nas pausas, nos olhares demorados, na forma cuidadosa com que ele escolheu cada palavra, porque ali havia respeito pelo próprio processo e também por quem estava ouvindo. Não era um discurso ensaiado. Era alguém compartilhando enquanto ainda sente, enquanto ainda aprende. E isso cria uma conexão diferente. Mais profunda, mais humana. Não aquela baseada em admiração distante, mas em identificação. Afinal, quem nunca se sentiu assim, tentando equilibrar expectativas, sonhos, responsabilidades e o desejo simples de respirar com mais leveza? O tempo vai passar. Novas músicas virão. Novos projetos, novos palcos, novas fases. Mas esse momento específico carrega algo que não envelhece. A honestidade de alguém que escolheu se escutar. E isso permanece. Fica guardado não como um registro histórico, mas como um sentimento compartilhado. Se essa live nos ensinou algo, talvez seja isso. Não é preciso ter tudo resolvido para seguir em frente. Não é necessário entender cada passo para continuar caminhando. Às vezes, basta saber por que você começou e proteger aquilo que ainda faz seu coração vibrar. Que cada um que assistiu tenha levado consigo não apenas as palavras, mas o clima dessa conversa. A calma, a reflexão,
A permissão de ir no próprio ritmo. Porque a vida não é uma linha reta, e tudo bem ajustar a rota quantas vezes forem necessárias. Obrigada por estar aqui até o fim, por escolher ouvir com atenção, por valorizar histórias que não gritam, mas permanecem. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe seu apoio. Ele nos ajuda a continuar criando espaços onde a sensibilidade, a escuta e o significado ainda importam. Aqui no K-Pop Coreia, acreditamos que nem tudo precisa ser imediato, nem tudo precisa ser perfeito, nem tudo precisa ser explicado. Às vezes, basta sentir, refletir e seguir com mais consciência. Que você leve esse momento com você, que confie no seu tempo, que cuide do que te move por dentro. E que, assim como Jungkook, você também se permita crescer sem pressa, com verdade, com cuidado e com o coração no centro do caminho.